Vamos iniciar a última mesa do dia, em jeito de palestra, com o professor Dr. Rui Abrunhosa Gonçalves, que possui um mestrado em Psicologia do Comportamento Desviante pela Universidade do Porto, é doutorado em Psicologia da Justiça pela Universidade do Minho, onde é professor associado com agregação. Vamos passar então à palestra. Muito bem. Muito boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar aqui. Queria agradecer, em primeiro lugar, à organização destas jornadas, terem-me convidado. E isto inicialmente queriam que eu fizesse uma workshop, mas eu disse isso é uma coisa muito chata, pá. E depois o pessoal não aguenta workshops comigo. E portanto a ideia é esta palestra, de certa maneira, palestra final aqui do Congresso. Eu lamento não ter podido assistir ao resto das jornadas, acho que havia aí coisas muito interessantes, mas outros afazeres noutras universidades fizeram com que eu, de facto, não pudesse estar aqui. Bom, dito isto, ainda assisti a esta última mesa, que me pareceu muito importante e acho que é boa reflexão para os criminólogos. E a ideia de partilhar convosco algumas das coisas que vou dizer aqui também tem a ver com a minha formação. Portanto, eu sou um psicólogo forense, que trabalha sobretudo na área da avaliação e intervenção com agressores. Enfim, sou, em certa medida, uma pessoa que acabou por estar ligada a muita da formação daqueles que às vezes são, ou podem ser aqui os vossos professores, ou mesmo noutras escolas, noutros cursos de criminologia. Não sei se isso é bom ou se é mau, como devem calcular, não é? Ter tido essa responsabilidade, mas a verdade é que também recentemente, eu que só dava aulas no âmbito da psicologia, também abracei um desafio da criminologia, porque há 4 anos atrás foi criado o curso de criminologia na Escola de Direito da Universidade do Minho, onde eu sou também professor. E, portanto, é curioso como é que a criminologia, em termos de formação científica em Portugal, se centrou toda aqui no Norte, praticamente, não é? Não sei se sabem, mas o primeiro curso foi criado em 2006, em 2010 saíram os primeiros licenciados em criminologia aqui pela Faculdade, pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto e entretanto, não posso precisar, mas quer aqui na Fernando Pessoa, quer na Universidade Lusófona, quer no Instituto Superior da Maia, também foram criados na Universidade Lusófona, não, enganei-me, na Lusíada. Eu é que estive na Lusófona hoje de manhã, não admiro que isto ainda esteja meio fresco. Foram também criados cursos de criminologia, portanto, houve aqui, de facto, uma junção de pessoas ligadas a esta ciência. Bom, e eu, aqui meia dúzia de definições, e eu vou fazer um bocadinho um périplo também pelas coisas da psicologia, que é para vocês perceberem que se hoje, quando acaba o curso, a vossa perspectiva de facto de emprego e de inserção profissional é complicada. Quando eu também acabei o curso de Psicologia em 82, primeiro ninguém sabia o que era um psicólogo, o que fazia um psicólogo, era uma coisa completamente abstrusa. E nós tínhamos também muita dificuldade em perceber e em ter uma identidade própria, não é? Eu diria que até levámos para aí mais ou menos uns 30 anos até isso ser maturado e adquirido. Curiosamente vocês não, vocês andaram mais rápido nesse sentido. Bom, mas aqui tem estas definições e eu fui buscar ali um termo do professor Agra. O professor Agra escreveu um texto em 2012 e que diz que no fundo, que a criminologia é um arquipélago de saberes, não é? Bom, o problema dos arquipélagos, não é? Como sabem, é que têm água entre as várias ilhas, não é? E que pode ser um bocadinho complicado, muitas das vezes, fazer este transporte de uma ilha para a outra. Mas a verdade é que eu gostaria mais de dizer que a criminologia, enfim, estas ilhas estão mais adjacentes, estão mais juntas umas com as outras, percebem? Bem, e lembrando algumas das coisas que vocês naturalmente sabem, não é? Quer dizer, o que é que
continua a ser, apesar de tudo, muito atual nestas coisas da criminologia, não é? Há muita gente que ainda está a pensar quase no tempo do Lombroso e que, de facto, a cara das pessoas está muito associada ao crime. E eu, por acaso, tenho aqui assim uns rapazes e umas raparigas, não é? Que, quer dizer, que não são do século XIX, mas se nós olharmos bem para eles, já somos capazes um bocadito de dar razão ao Lombroso, não é? Há ali uns que a gente não gostaria de ver à noite aparecerem na nossa casa, não é? Basta olhar para a cara deles, não é? Bom, sabem quem são estes tipos? Não sei se sabem, mas eu vou-vos dizer. Estes indivíduos são um grupo de uma seita chamada os Hutteries. E os Hutteries são uma cambada de malucos, completamente, não é? Mas malucos racionais, não é? Americanos, que, enfim, tinham várias ideias, não é? A ideia mais peregrina de todas era achar que o Javier Solana era o anticristo, que ia descer à Terra e que, portanto, era preciso eliminá-lo. Mas era gente perigosa e, portanto, quando a gente olha para a cara daqueles indivíduos, diz assim, pá, se calhar o Lombroso até tinha alguma razão, porque há certos indivíduos que parece que têm mesmo cara de que venham a cometer crimes. Mas hoje sabemos, de facto, que isto da cara é uma coisa que não interessa muito para os criminólogos, não é? Mas que é importante também perceber que muitas das vezes, numa primeira abordagem, em todas estas questões que têm a ver com o crime e criminalidade, não deixam de fazer um certo reflexo. Investigações mais antigas, como por exemplo esta que aqui está relacionada com o início dos trabalhos desenvolvimentais sobre a delinquência, não é? O trabalho dos GLUEC foi sempre muito relevante para, a partir de uma certa altura, começarmos a pensar no crime como algo que se posiciona em função de uma determinada variável que é muito importante, como sabem, a idade, não é? Qualquer trabalhador social, digamos assim, seja do Serviço Social, da Psicologia, da Sociologia, da Criminologia, em muitos dos casos a primeira questão que pode colocar, ou que deve colocar, quando lhe aparece alguém para ele avaliar, ou quando lhe falam em alguém para ele avaliar, é perguntar eventualmente qual é a idade. E os GLUEC desenvolveram este estudo, que era muito interessante, não é? Começou nos anos 30 do século passado, e que depois foi retomado por outros dois senhores, que eu julgo que também poderão conhecer, não é? Que é o Lauban Sampson. E o Lauban Sampson, o que é que eles foram fazer? O que eles foram fazer foi, nos anos 90 do século passado, já no final do século passado, foram descobrir o que é que tinha acontecido à amostra dos GLUEC, não é? Que eram os indivíduos que, supostamente, a partir de, enfim, quando foram pela primeira vez avaliados, logo nos anos 30, como eram indivíduos provenientes de zonas problemáticas e, portanto, digamos, com preditores, que era assim que se falava na altura, não era com fatores de risco, falava-se em preditores da delinquência, e consoante o número de fatores de risco, de acordo com os GLUEC, a probabilidade aumentava exponencialmente deles tornarem-se delinquentes e criminosos. E, portanto, o que é que foi fazer o Lauban Sampson? O que é que eles foram fazer? Foram ver o que é que restava desta amostra dos GLUEC, nos anos 90. E então descobrem uma coisa, de facto, maravilhosa, que é, mesmo naqueles criminosos que supostamente, não é, nos anos 30 iam ser os indivíduos mais, com taxa mais elevada de cometer crimes, afinal havia agora um terço deles que eram uns avôzinhos muito bem comportados. Ou seja, esta é uma das coisas que vale sempre a pena quando nós trabalhamos na área da criminalidade referir, que é, em nada, mas em nada há fatalidades, não é? E mesmo quando nos acenam com esta ideia, seja lombrosiana da cara das pessoas, seja desenvolvimental do ponto de vista de dizer que há um conjunto de fatores de risco que apontam que esta pessoa nunca abandonará a carreira criminal, há efetivamente um conjunto de pontos de viragem e de fatores protetores que vão também ajudar-nos a mudar completamente esse cenário. E aqui, diga-se de passagem, porque há bocadinho falou-se aqui um bocado de intervenção, aqui não houve intervenção nenhuma, não é? O que aconteceu foi que algumas destas pessoas, que de facto tinham um prognóstico muito reservado
do ponto de vista do cometimento de crimes, casaram-se com mulheres apropriadas, arranjaram um emprego, constituíram família, passaram por serviço militar, e isso foram um conjunto de pontos de viragem que fez com que essa tal fatalidade que lhe estava adjudicada, digamos assim, não se verificasse. Vale muito a pena, se tiver essa oportunidade, de poder ter acesso a estes dois livros do Loban Sampson, porque tem esta grande relevância, que é, tal como em outras áreas da vida, nós não devemos encarar os indivíduos que cometem crimes ou que têm maior ou menor número de fatores de risco como fatalmente tornarem-se uns criminosos de carreira, como efetivamente era defendido. Bom, e as outras coisas, bom, isto também vocês provavelmente conhecem, esta ideia do pico da delinquência ali quando se é muito jovem, não é? Ali nos 17, 18, quer da delinquência violenta, quer da delinquência não violenta, e depois o quanto isto baixa, não é? É preciso ter cuidado com estes discursos que muitas vezes surgem na comunicação social, às vezes por parte de políticos, não é? Que querem à custa do crime de alguns, mostrar que esta sociedade é insegura, que esta sociedade é problemática e que é preciso encarcerar um conjunto de pessoas e que não vale a pena fazer nenhum tipo de intervenção porque nada resulta, não é? Não sabem essa célebre frase do nothing works? Não, isso não faz sentido para quem trabalha, para quem investiga e para quem percebe acerca destas coisas. Nunca se esqueçam que nunca podem misturar ideologia com ciência. E a maior parte das pessoas, muitas das vezes, mistura estas duas coisas, não é? E, portanto, quer que a ciência sirva para justificar a ideologia. E isso é uma coisa péssima, não é? Há bocado ouvimos aqui falar muito de lei e depois falaste talvez um bocadinho disso. Pronto. Estes lindos meninos que aqui estão, que vocês conhecem, não é? Acho que conhecem quase todos, não é? E, portanto, isto é o quê? São todos psicopatas, não é? E puros e duros, não é? Chikatilo, Ted Bundy, Ridgewater, Jeffrey Dahmer, Charles Manson, que morreu há pouquinho tempo, e o estrangulador de Hillside. Bom, agora não me lembro o nome dele, mas é um nome italiano. Não interessa, isto é só para repetir o quê? A gente fala destas coisas em criminologia, fala destas coisas em psicologia forense, mas os indivíduos são raros. Não é? Correspondem 2, 3, um máximo 2 a 3% de facto dos criminosos. Claro que são muito maus. Porquê? E isso também a investigação já nos mostrou. Estes indivíduos têm, efetivamente, um problema de caráter neurológico que não se percebeu muito bem onde é que as coisas estão e como é que isto funciona. Tem a ver com os mediadores serotoninérgicos, tem a ver com lesões específicas do lobo frontal. Certo, não é? Esta imagem do Adrian Raine é muito conhecida, não é? Quer dizer, o cérebro do psicopata que não se ativa, não é? Quer dizer, o lobo frontal que não se ativa perante estímulos emocionalmente poderosos, não é? Porquê? Porque, reparem, isto aqui é a parte occipital, eles estão a ver a mesma coisa que nós estamos a ver, portanto, o lobo occipital é estimulado da mesma maneira, mas o lobo frontal é que não processa essa informação emocional e racionalmente. Portanto, o que é que se passa na cabeça destes indivíduos? Não é? E, portanto, isto são as coisas que, não é? que vêm da chamada biologia do crime, enfim, que na altura o Lombroso não pensava e que andaram arredadas do interesse da investigação criminal durante muitos anos, precisamente por causa da herança do Lombroso. Não é? Enfim, a chamada biologia do crime só foi retomada a partir dos anos 70 e, naturalmente, também foi muito recuperada em função de novas técnicas, nomeadamente ressonância magnética funcional e tomografia por emissão de positrões. Portanto, isso ajudou muito a que hoje percebêssemos muito mais acerca da gênese dos problemas que muitas das vezes conduzem ao crime, ok? Bom, desculpem lá isto agora estar em inglês, mas eu fui buscar aqui uma citação, um trabalho do Joe Cacioppo. Cacioppo foi, enfim, durante vários anos o presidente da Associação Americana de Psicologia e ele escreveu em 2007 este texto que foi muito interessante. E o que é que ele dizia aí? O que ele dizia aí
é que a psicologia, a par de outras ciências, tinha-se constituído como uma ciência de plataforma, um hub, não é? Portanto, onde outras ciências efetivamente se interligam e na qual a psicologia é um bocadinho o elemento aglutinador, ok? E ele refere isso em relação por exemplo, estão a ver ali, a saúde pública, a neurociência, a neurologia, a radiologia, a cardiologia, a genética, estão no conjunto das ciências que ficam entre a psicologia e a medicina e, portanto, mostra um bocadinho como é que, neste aspecto, a psicologia é efetivamente este elemento de ligação, não é? Que era uma coisa que no passado, efetivamente, não era assim, não é? Portanto, a psicologia levou um certo tempo a autonomizar-se, quer da filosofia, quer da medicina, não é? Até encontrar o seu próprio lugar. Em boa parte, enfim, este é o esquema muito engraçado, não é? Do Cassiopo, que mostra efetivamente ali a psicologia e aqueles satélites todos à volta, não é? As ciências sociais. Bom, se procurarem, não está aqui a criminologia, efetivamente. Mas a minha perspectiva é que a criminologia também é isto, não é? A criminologia, como é esse tal arquipélago, se quisermos assim, também pode ser um elemento aglutinador destas várias ligações. E, aliás, se a vossa formação for e seja uma formação boa, deve ter toda esta ligação. Não é? Ou seja, não pode ser algo tradicionalmente só do direito, porque o pessoal do direito arroga-se o direito, não é? De defender que a criminologia é uma coisa deles, não é? E não é verdade. A criminologia é cada vez mais uma ciência social. É evidente que tem muito a ver com o direito, temos que saber direito, mas temos que saber de muitas outras coisas, não é? E se vocês forem ver algumas das formações que são feitas lá fora, onde reparar que os interesses são muito diversos. Eu fui buscar aqui duas coisas, uma da Universidade de Birmingham e outra da Universidade de Oxford. E vejam, de facto, os interesses que andam ali, não é? Os interesses que andam ali, ou seja, a criminologia, efetivamente, está ligada a imensas coisas interessantes, não é? E eu agora perguntar-me, e cá em Portugal, como é que andamos com isto, não é? Alguém vos dá espaço para trabalharem nestas coisas das zonas urbanas e do crime, não é? Que é uma coisa já muito conhecida há muito tempo, mas as coisas do terrorismo, há bocado a colega que estava aqui e que tem aqueles projetos, eu achei muito interessante aquilo que ela apresentou aqui, não é? Daquela organização que tem vindo a captar projetos daqui e da acolá, mas vai ser muito interessante nós sabermos depois, quer dizer, do que é que resulta daí, não é? Que impacto é que isso tem depois na transformação social em que podemos estar envolvidos. E naturalmente que esta minha conversa vai um bocadinho, isto tem vindo a afunilar, se vocês perceberam, que é para acabar nos criminosos e nas pessoas que estão aqui e dizer o que é que a gente vai fazer à nossa vida. Bom, ontem descobri um blog que não é bem um blog. Bem, o que é certo é que fizeram várias perguntas a estudantes de criminologia. Uns era do Direito do Porto, acho que havia lá um do Minho, havia lá outro acho que era do Ismael, não tenho muito bem a certeza, não é? E das perguntas, vejam o que é que estes colegas diziam, e isto tem um ano, não é? Foi em outubro do ano passado. Acaba por ser um curso multidisciplinar, pela negativa eu vejo as saídas profissionais, encontrar um emprego que peça um criminólogo no sentido amplo da palavra, que é mais complicado. E depois temos aqui outro que diz, eu após concluir a licenciatura em mestrado em Crime, Diferença e Desigualdade, que é um mestrado, por acaso, da Universidade do Minho, do Instituto de Ciências Sociais, desenvolvi e lancei o serviço Maps Crime. No ano de 2015, ingressei através do PEPAL, Programa de Estágios Profissionais da Administração Local, na Polícia Municipal. Fim do estágio, fui convidado a colaborar numa empresa municipal com competências delegadas pela Câmara Municipal, onde me encontro até ao momento. Outro diz, criminologia para mim não chega, vou para o direito, não é?
estes são aqueles que, se calhar, queriam ir para o direito no início, não é? E depois, ou porque não entraram, ou porque vamos à criminologia, mas depois acabam a criminologia e acham que, afinal, só se safam com o direito. Bem, ali a doutora Ana Conduto também está um bocado assim, não é? Fez psicologia e depois assim foi fazer direito, não é? Mas a gente, isso é uma coisa para a gente discutir. Se escolherem ser criminólogos, têm de estar cientes de que vai ser muito complicado exercerem uma profissão em que os tratem como tal. Vão ter sempre de começar por ser outra coisa qualquer. Vou falar um bocadinho da minha experiência. Eu sou da 3ª licenciatura de Psicologia aqui da Faculdade de Psicologia do Porto. Ok? Não só sou velho como o caraças, como vocês devem calcular. Na altura, como vos disse há bocado, nem se sabia bem o que era um psicólogo, o que é que um psicólogo fazia. Era um misto de adivinho e de quiromante quase, qualquer coisa desse género. E a nossa grande saída profissional era o trabalho na deficiência mental, que é uma coisa que há muitos anos, tradicionalmente, estava ligada à psicologia. Eu tive a oportunidade de, por exemplo, ir para uma dessas instituições trabalhar com deficientes mentais. E disse que não queria ir. Acabei a trabalhar numa prisão, passado algum tempo depois, não é? A diferença não é assim tanta como isso, em alguns casos. Mas a verdade é que, não é? Aquilo que eu sentia, a minha preparação era um psicólogo generalista, era uma preparação, sobretudo, da área clínica, mas aquilo que eu sentia é que, de facto, não ia ser capaz de estar à vontade a trabalhar com deficientes mentais, alguns mais profundos, outros, enfim, no âmbito das trissomias, etc. Mas não queria fazer isso. Portanto, e quando surge um célebre concurso para concorrer aos serviços prisionais, eu concorri, nessa altura, entramos 60 e tal pessoas de várias formações para cadeias de todo o país. Foi a única vez, estamos a falar em 1986, não é? Foi a única vez em Portugal que se abriu um concurso desta amplitude, ao nível nacional, para tantas vagas. Porquê é que não se abriu depois para cá? Pois, temos que perguntar aos governantes, não é? Porque claramente o nosso problema, não é não sabemos fazer as coisas. É termos pessoas à frente das estruturas governamentais que não é que às vezes não saibam fazer as coisas, é que não têm ideia nenhuma de como é que as coisas se fazem. Não é? Não têm um plano, não têm uma estratégia. Eu, ao longo da minha vida profissional, já conheci vários diretores-gerais dos serviços prisionais e agora dos prisões e reinserção social. Essa também é uma boa ideia, não é? Juntaram as duas estruturas, reinserção social e serviços prisionais, mas a única coisa que resultou daí foi pouparem em alguns lugares. O resto, quem for lá aos serviços, vai ver que trabalham na mesma continuação. Isto é desde 2011 que se juntaram, mas continuam a trabalhar cada um para o seu lado. Aquela ideia de haver uma ligação entre o que se faz na prisão e o que se faz na comunidade, zero. Não é? Portanto, isto mostra um bocadinho como é que se pensa em Portugal as coisas. Ou melhor dito, como é que não se pensa? Porque não se pensa nada. Não é? Em Portugal ensaiam-se às vezes coisas e de longe a longe pode aparecer efetivamente uma pessoa que tem uma ideia, mas geralmente essas pessoas são banidas, não é? Quer dizer, nem é preciso ir mais longe, por exemplo, se pensarem na educação, não é? O Ministério da Educação é um ministério que está sempre a fazer coisas novas, não é? Agora ensaiaram uma coisa giríssima, não é? Que é, em algumas escolas do país, em vez de terem os 3 períodos que haviam sempre, só 2 períodos, tipo universidade. Primeiro semestre, segundo semestre. Mas quem é que tem esta ideia peregrina? Não é? Para que é que isto serve? Absolutamente para nada. Não há nenhuma prova, nenhuma evidência que tivesse em causa os três períodos. Mas lá vão os tipos inventar. E quem é que sofre com isso? Os desgraçados dos alunos e os desgraçados dos professores que têm que andar a gerir isto tudo de maneira diferente, percebem? Isto é muito mal de Portugal. E, portanto, efetivamente nós temos este problema, não é? De termos dirigentes que na realidade não têm uma ideia clara sobre as coisas e que ainda por cima têm medo de perguntar a quem tem essa ideia clara. Não é? Não querem partilhar, porque, enfim, são um bocado donos do saber. E eu há bocadinho conversava com o Dr. Marcos, só dizer uma coisa que conheço há muitos anos, não é? Aqui ao nosso lado, em Espanha, não é? Assim que terminaram o franquismo, varreram com todos os diretores de cadeia que lá estavam.
e substituíram-nos todos por malta das ciências sociais e humanas, psicólogos, sociólogos, serviço social. Tiraram toda a gente que lá estava. E isso deu um avanço extraordinário ao funcionamento das cadeias. Quer dizer, nós hoje vamos aqui ao lado, temos programas a funcionar para agressores sexuais, para agressores conjugais, em toda a Espanha, não é? É evidente que depois eles têm aquelas coisas eventualmente mais regionais, mas há efetivamente, por exemplo, um programa que foi criado aqui na Galiza, é estendido a toda a Espanha. Nós, como disseram aqui, e é pura verdade, não é? Enfim, a cada cabeça a sua sentença, não é? A sorte dos reclusos ou o azar dos reclusos às vezes é a cadeia onde estão. Não é? E o juiz do Tribunal de Execução de Penas que apanham. Porque há uns que dizem, pá, comigo, tudo que seja criminoso sexual só sai no fim da pena. Por exemplo, não é? Estou a dizer isto à toa, hein? Mas é assim que a coisa funciona, não é? E portanto, não adianta argumentar desta ou daquela maneira, porque o pensamento é este, percebem? E portanto, é evidente que cabe a vocês, neste caso, criminólogos também, não é? Acreditar naquele ditado, água mole em pedra dura, tanto dá até que fura, não é? Quer dizer, eu andei 10 anos, eu doutorei-me em 97 e em 98 resolvi começar a propor aos serviços prisionais a criação de um programa para agressores sexuais em meio prisional. Só em 2008 é que consegui, que é um programa que está a funcionar na Carreira. Quer dizer, estão a ver como é que isto é? Falava com o diretor-geral que vinha e tal, doutor, isto é uma boa ideia, tal. Sempre a mesma conversa, não é? Aquela conversa que a gente tem com os reclusos, não é? Estou a tratar do seu problema, estou a pensar nisso, as coisas estão a andar e tal. E depois, claro, como eu já tinha trabalhado com reclusos, já percebia logo quando é que esta conversa, o que é que ia significar, não é? Quer dizer, que não ia dar em nada, não é? Quer dizer, percebem? Enfim, mas não desisti, portanto, em 2008 a coisa começou, apesar de tudo, apesar dos problemas. Agora, vocês criminólogos, isto andou muito mais depressa. Saiu, mesmo há pouco tempo, o decreto que regulamenta a vossa profissão. E isto é muito importante, porque nós, por exemplo, psicólogos, isto foi, quer dizer, ainda hoje, veio a ordem dos psicólogos, ainda criou mais problemas, como sabem, mas pronto, eu não vou discutir aqui essas questões, porque senão dizem que eu estou em campanha. E não é nada disso, não é? Quer dizer, mas é evidente, por exemplo, que agora os psicólogos, para começar a exercer a psicologia, além de acabarem o curso, que são os 5 anos, no fim de contas, ainda têm que fazer um estágio à ordem, que é mais um ano. É? E, portanto, isso ainda dificulta muito mais a entrada na profissão. Vocês, felizmente, não têm nada disso. Portanto, lembrem-se, não façam nenhum estágio, porque senão nunca mais conseguem. Mas, quer dizer, conseguiram muito mais rapidamente do que nós, neste caso, não é? Considerando que os primeiros licenciados em Portugal, os licenciados em Psicologia, saíram em 1980, pá. Não é? E, portanto, estamos a falar de uma profissão que veio muito mais recentemente, mas em que houve, de facto, talvez lobby, seja o que for, não é? Mas a verdade é que, o que é que agora é que é importante? É importante estas coisas que aqui estão todas, não é? Que sejam responsáveis, que percebam claramente os riscos e os limites da vossa atuação, sobretudo que sejam competentes do ponto de vista científico, não se cansem de trabalhar e de estudar, que se qualifiquem bem profissionalmente. Pode ser que façam como o outro colega que diz que vai tirar o curso de Direito, não é? E aqui, depois, esta racionalização da oferta de formação que eu falo ali, tem um bocado a ver com o que as universidades, neste caso, podem e devem oferecer na formação em criminologia. E o que é que pode começar a ser excessivo, não é? E o que é que pode começar a ser um bocado mais específico, não é? Para esperar que haja alguma regularização do mercado de trabalho, não é? E que possa haver, de facto, um lugar claro para vocês, independentemente daquilo que muito se dizia, que era, a criminologia é ótima, mas é, por exemplo, para quem já é polícia, para quem trabalha já nos serviços prisionais, enfim, e faz isto como um complemento, não é? E num primeiro momento foi assim que isto se pensou, não é? É claro que depois havia todo aquele entusiasmo naquelas séries norte-americanas, que de facto mostram certo tipo de coisas que mesmo lá também não são assim. Não é? Mesmo não são assim, não é? Atenção, quer dizer que aquelas coisas que a gente vê das análises, aquilo não são criminólogos nada, não é? Aquilo são biólogos que depois vão fazer, por exemplo, uma especialização em toxicologia forense. Outra coisa qualquer, percebem? Aquelas análises e tal.
podem ser da criminologia, mas a criminologia em si, como ciência, não os habilita para isto, habilita-os sim para a questão dos estudos, não é? Sobretudo, tenham muito cuidado com os serviços que prestam, não é? Não metam a pata na poça, não é? Aconselhem-se com pessoas com mais experiência. Partilhem as vossas dúvidas e as vossas inquietudes com outros colegas. Não tomem decisões sozinhos, não é? Eu, ainda hoje, e com a experiência que tenho, que vale o que vale, não é? Mas com a experiência que tenho, todas as perícias forenses feitas na minha unidade, que eu coordeno, enfim, podem ser lideradas por mim, podem não ser lideradas, mas são discutidas pela equipa. Toda a gente faz observações e diz, olha, se calhar valia a pena aplicar esta ou aquela prova, interrogar este ou aquele informante. É claro, é muito claro para nós todos que a ideia de nos colocarmos num pedestal e a partir dali acharmos que dominamos o saber por mais experiência que tenhamos, não faz nenhum sentido, não é? E naturalmente estejam abertos a novos mercados. Muita sorte. Qualquer coisa queiram da minha parte, sempre pode expor, embora não seja criminólogo. Tá? Obrigado.